Opa, Derek Derolos Informática aqui. Hoje a gente vai trazer então um assunto relativamente curioso que muitos na real têm dúvida, mas poucos realmente nos perguntam. Placas de vídeo, modelo single e dual fan, de um ou dois coolers. Vale a pena a diferença? O que tu realmente está perdendo? Bom, realmente é muito mais quente? Para saber mais, só acompanhando aí que em seguida a gente vai estar demonstrando mais sobre o assunto. Bom, como a gente já falou ali na introdução, hoje a gente vai estar falando um pouco mais sobre essa dúvida que certamente abala muita gente na hora da compra da placa de vídeo, que é se tem impacto no desempenho tu desembolsar um pouco a mais aí para um modelinho de dois coolers em relação a de um cooler. Lógico que existem vários fatores que levam uma pessoa a comprar o modelo A, mas não o modelo B. E geralmente quem realmente está em dúvida sobre a questão de um ou dois coolers é quem procura o modelo mais em conta, né? Até porque um dos maiores fatores diferenciais entre essas placas, na real, é a estética de um modelo para o outro. Então hoje a gente vai estar trazendo alguns testes para esclarecer o que realmente acontece. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, deixar aquele like no vídeo para nos ajudar. Compartilha aí com o amiguinho que provavelmente está tendo aí um struggle aí na hora de decidir sobre qual modelo. E também nos segue na nossa rede social, lá do Instagram, para acompanhar a respeito das últimas novidades e as últimas promoções que a gente está lançando aí. Para realizarmos então esses testes, a gente decidiu realizar os testes com placas de nível relativamente intermediário alto, né? No caso aqui a gente teve a RTX 3050 de 1 e 2 coolers para os testes. E a gente decidiu pegar da mesma marca para termos um mínimo de discrepância entre elas. Sobre o que a gente está falando assim da escolha? Bom, a gente quis colocar da mesma marca para eliminar o fator mas a marca A é melhor que a marca B e por isso. Então a gente foi lá e está utilizando a da 3050 Ghost, que é essa aqui de dois coolers, e a RTX 3050 Pegasus da Gainward. Ambos modelos elas não são OC, né? Que daí a principal diferença entre elas mesmo é a refrigeração, o sistema de refrigeração que é aplicado. A gente vai deixar aqui do ladinho, aqui, não sei para qual as specs para vocês verificarem mais a respeito das placas. Primeiramente, vamos começar com o que realmente importa, que são os testes de desempenho. Para os nossos testes de desempenho, a gente resolveu aí aproveitar essa bateria de teste e já verificar o desempenho do nosso computador Villain, que ele era o computador baratinho, que foi o assunto do nosso último vídeo que a gente fez após o vídeo da 3050. Então a gente quis fazer o teste dele, que é o processador Ryzen R3 4350G, com 16 GB de RAM, a fonte de 400 watts reais, junto da RTX 3050. No caso, como ele era um computador que vinha com somente a placa de vídeo integrada, a gente pegou e queria fazer o teste de como é que ele tem o desempenho com a 3050. Né? Lembrando que os testes a gente realizou no gabinete do computador Villain, que pode ser considerado um gabinete mid-range, é um mid-tower, né? Com dois fãs que a gente adicionou, um sendo o intake na frente do gabinete e um de exaustão na traseira do mesmo. E a temperatura da sala a gente setou para 24 graus, então um ambiente bem controlado aí para a gente pegar e conseguir ter os resultados. Nos nossos testes sintéticos, a gente testou o Furmark por meia hora, que é um teste de estresse da placa de vídeo, para verificar sobre a estabilidade da mesma. E, rufem os tambores, tadã, nenhuma fucking diferença. Opa, o fucking não pode, né? Ou pode? Bom, tanto em termos de temperatura como no clock de ambas as placas, né? Não teve diferença. A gente também fez o teste de renderização do Blender, o benchmark do Blender, e a mesma coisa, temperatura e clocks, bem dizer, idênticos. Então, quer dizer assim, a RTX 3050 Ghost, que é essa aqui, ela ficou em torno de 2 graus mais quente durante o período de teste. Mas ainda assim é dentro da nossa margem de erro. Testamos também então o Time Spy Stress Test, que é esse aqui de trás, que a gente também vai estar colocando aí na tela, mostrando, né? E nesse, da mesma forma que o Furmark, a gente pode ver que durante, bem dizer, todo o período do teste, a gente obteve os mesmos clocks e, bem dizer, a mesma temperatura em ambas as placas. Agora a gente vai para os jogos, e começando então com Doom Eternal. E Doom é aquele caso de um jogo que pode ser considerado extremamente bem otimizado. Isso é bem representado nesse nosso teste, onde a gente testou ambas as placas com Ray Tracing e o DLSS ativo, e ambos os resultados são excepcionais. Com a Pegasus aí tendo uma média de 4 frames a menos que a Ghost,
Porém, pode dizer que ainda que é dentro da margem de erro, porque ficaram com uma performance bem alta, né? E sobre a temperatura, eu fico sem comentários. Não teve diferença nenhuma. A respeito do Control. No jogo Control, a gente efetuou o teste aí com Ray Tracing e o DLSS ativo com preset alto. Para nossa surpresa, ou melhor, para nossa não surpresa, a gente não teve diferença no desempenho, como vocês podem ver. Então a gente realizou também esses testes somente com DLSS ativo, só para ver se tinha algum diferencial, e como podem notar aí, também nenhuma diferença entre elas, né? Tanto na temperatura quanto nos frames, nenhuma oscilação de um modelo para o outro. Em seguida a gente testou a respeito aí o Cyberpunk, e no teste do Cyberpunk a gente testou também ele com Ray Tracing e a DLSS ativa, porém, como vocês podem estar vendo aí na tela, os resultados das placas não foram satisfatórios. Na verdade, assim, conforme a gente comentou no vídeo comparativo da RTX 3050 em si, somente se a pessoa não liga muito para o 60 frame, que não é nosso caso, esse resultado serviria para o pessoal que está mais acostumado com o console, né? Então a gente testou o mesmo somente com DLSS ativo e novamente aí a temperatura e tanto a performance do teste se manteve bem estável entre ambos os modelos. A respeito do GTA V, esse GTA V então, ele como no caso ele não tem suporte para DLSS nem o Ray Tracing, a gente trouxe o mesmo com uma configuração relativamente pesada na parte gráfica para realmente testar se tinha alguma diferença de desempenho notável e para nossa não surpresa novamente, a performance é quase a mesma. Tirando que a RTX 3050 Pegasus aí teve uma mínima 1% de 5 frames inferior a Ghost, que a gente considerou negligenciável e, né, na parte da temperatura a Ghost ficou um pouquinho mais fria do que a Pegasus. Não teve aquela diferença assim que a gente esperava notar. No Horizon Zero Dawn, durante o benchmark do Horizon Zero Dawn, né, a gente testou com DLSS ativo. Novamente, os resultados, bem dizer, idênticos, a performance, a temperatura, vocês vão estar olhando aí, né? A gente também testou Red Dead Redemption 2, e é mais um caso com os resultados quase idênticos, com um frame a mais para RTX 3050 Pegasus, e de novo, infelizmente, é dentro da nossa margem de erro. É meio surpreendente que a de um cooler realmente fica, bem dizer, sempre igual que a de 2 coolers, né? A gente testou o Resident Evil Village e vou dizer, cara, que difícil para alguém que não jogou o jogo ainda fazer esse benchmark. Eu ainda tomei baita spoiler ainda direto pro final. E eu testei ele com Ray Tracing ativo. Mesmo que a média tenha ficado abaixo dos 60, eu achei que era relativamente uma boa ideia e manter os testes para ver se realmente tinha alguma diferença entre as placas. Spoiler alert, de novo, mesmo desempenho. Bom, para quem quiser aí analisar melhor, vai poder pausar, seguir aí, a gente vai estar mostrando os gráficos para vocês analisar mais a respeito e tirar as suas próprias conclusões, né? E qualquer coisa também pode nos chamar nos comentários aqui embaixo que a gente vai pegar e vai tentar responder o máximo que der e da melhor forma possível. E aí, o que vocês acharam? Foi conforme esperado? Bom, lembrando que os nossos testes foram efetuados então numa sala com a temperatura setada para 24 graus, uma pequena margem de erro aí para mais ou menos. Ambas as placas foram ligadas dentro do gabinete Midi Tower Blue Case BG020B, que é em qual a gente vende a nossa configuração VLAN do vídeo anterior do canal. E assim, depois de horas de testes e mais horas de análise dos resultados, a gente viemos dizer aqui, né, que não, infelizmente, o 1 pro 2 cooler não vai te dar desempenho, mas sim, existe diferença entre a capacidade térmica de ambas as placas. Porém, no nosso caso, a gente não acha que isso afeta o suficiente para ser um fator decisivo na hora da compra. Lógico que a gente tem que lembrar que, assim, existem outras variações a serem levadas em consideração nessa hora de tomar decisão, tipo o modelo OC, o modelo que não é OC, mas isso, infelizmente, vai ficar para um outro vídeo. Mas que a questão aqui era de 1 ou 2 cooler, e a gente pode atestar que, tirando a estética de uma placa para outra, o desempenho de ambas é satisfatório. Então, antes de ir, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no nosso canal, deixa o like, deixa o comentário se tiver qualquer tipo de dúvida e também de seguir nossas redes sociais para qualquer novidades e promoções que venham aí. Então, sem mais, até a próxima.